E eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, verso de número 10. Eu pedi para que os adolescentes permaneçam, porque eu gostaria que eles ouvissem sobre esse tema. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre batalha espiritual. E essa batalha não é uma batalha só minha, não é uma batalha só sua, é uma batalha que os nossos adolescentes, crianças, jovens e adultos enfrentam constantemente. E é importante que a gente compreenda o que Deus tem para nós diante desses assuntos. Efésios, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso de número 10. Eu vou pedir, por favor, que traga uma água para mim. Por favor. A mesinha aqui quebrou. Nossa mesinha quebrou, então a gente está sem a mesinha. Ok. Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 10 ao verso de número 20. Quando diz a palavra do Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Louvado seja Deus pela sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz e compreender aquilo que hoje o Senhor tem a nos ensinar. Espírito, fala aos corações e que pessoas que têm passado por terríveis batalhas espirituais, hoje elas possam sair daqui armadas, que elas possam sair daqui, ó Deus, com estratégias para resistir, servindo ao Senhor, vencendo no dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos em guerra. E quando eu faço essa afirmação, eu não estou me referindo ao que acontece no leste europeu. Nós estamos em guerra. Nós vivemos todos os dias uma guerra. São batalhas intermináveis. Batalhas estas que nos consomem, que nos cansam, que extraem de nós toda a nossa força. E essa guerra que nós vivemos não é uma guerra entre bolsonaristas e petistas. Não é uma guerra entre igreja e abortistas. Não é uma guerra sobre a família tradicional e os movimentos progressistas. Não é sobre palmeirense e corintiano, apesar de que o Corinthians realmente é superior, mas não está superior, né? Está feia a coisa.
mas não é sobre isso. Muito menos sobre brasileiros e argentinos, essa batalha não é sobre táxi e Uber, não é sobre executivo e judiciário, não é sobre honestos e corruptos. Essa batalha sobre a qual eu quero falar hoje é uma batalha que acontece no mundo espiritual todos os dias. Batalhas que nós temos que enfrentar e muitas vezes nós não nos preparamos para ela, justamente porque ela não é visível. E é por isso que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção em 2 Coríntios, que ele vai dizer, olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, e as coisas que não se veem, elas são eternas. E a gente tem essa mania de atentar apenas para as coisas que os nossos olhos veem. Mas a gente vai com o tempo deixando de atentar para as coisas que os nossos olhos não veem, e essas coisas elas nos influenciam todos os dias, elas causam danos às nossas vidas todos os dias, elas causam às vezes vitórias e trazem bons sentimentos ao nosso coração todos os dias. Há uma batalha que nós não estamos vendo, é uma guerra, e ela está acontecendo no mundo espiritual todos os dias, na minha e na sua vida. Quer você creia ou não, ela acontece. E ela não vai deixar de acontecer só porque você acha que isso não é uma realidade. A nossa batalha ela é espiritual. É uma constante, é um levante que acontece contra a igreja de Cristo Jesus, é um levante que acontece contra a minha e a sua vida. É uma guerra espiritual onde os nossos inimigos, eles não são fracos, eles são poderosos. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto no capítulo 6, verso 12. Eu chamo a sua atenção para esse trecho, quando o texto diz, porque a nossa luta, presta atenção nisso, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas ela é contra quem? Ela é contra quem? Em primeiro lugar, ela é contra principado. Em segundo lugar, ela é contra... Em terceiro lugar, contra dominadores deste mundo tenebroso. Quem são os principados, potestades e os dominadores desse mundo tenebroso? Sobre o que a Bíblia está dizendo? O que o apóstolo Paulo está nos dizendo nesse trecho? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, há uma orla, há um conjunto de seres que eles são dominadores desse mundo, Jesus já falou isso. O mundo jaz de quem? O mundo está no maligno, o mundo jaz do maligno, o mundo ele tem uma influência enorme do maligno. O texto, a Bíblia vai chamar o diabo de o príncipe deste mundo. O príncipe desse mundo. Quando Jesus é tentado pelo próprio diabo, o diabo vai dizer assim, olha, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. O mundo jaz do maligno ou não jaz? Quem é esse que pode chegar para Jesus e falar, se você prostrado me adorar, eu te darei os reinos desse mundo? Que poder é esse? Sobre o que nós estamos falando aqui? O que são principados? O que são potestades? A Bíblia vai trabalhar principados e potestades como príncipes do mundo, que têm uma força no mundo espiritual. Por exemplo, quando você pega o texto de Daniel e você abre a sua Bíblia, eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de Daniel, verso 12. Quando você abre nesse texto, olha que coisa interessante. Daniel, capítulo 10, verso 12. O texto vai dizer, e o anjo prosseguiu me exortando, Daniel falando, e olha o que o anjo disse para Daniel, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas, verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Olha o que o anjo está dizendo.
Ele está dizendo, quando você fez a sua oração, eu vim com a resposta da sua oração, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, um anjo, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Principado. O príncipe da Pérsia é um principado. Ele não está falando de um rei físico. Ele está falando de um principado que se opôs à resposta de oração. Por quê? Gente, presta atenção nisso. Você é adulto, você é jovem, você é adolescente. O mundo espiritual está aí. E há principados, e há potestades, e há uma batalha, e há acontecimentos que a gente não vê, mas está acontecendo. E aí o apóstolo Paulo ele vai escrever a carta de Efésios, a igreja de Éfeso. E quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele vai falar no capítulo 1, olha, eu quero dizer para vocês que vocês são escolhidos por Deus e vocês foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Ele vai falar na carta à igreja de Éfeso, ele vai dizer, olha, o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção, e agora vocês estão selados pelo Espírito. Depois ele vai falar que Deus nos arrancou da morte espiritual e nos fez assentar nos lugares celestiais. Depois de dizer essas coisas, ele vai afirmar e nos mostrar que nós precisamos viver em unidade, em santidade, na plenitude do Espírito Santo. E depois de falar de paz na família e no trabalho, ele vai falar que nós enfrentaremos conflitos. E ele vai dizer que nós teremos lutas e essas lutas elas serão espirituais. Efésios capítulo 6 fala das lutas espirituais que eu enfrento e você enfrenta. Efésios capítulo 6 vai falar das batalhas que nós enfrentamos completamente todos os dias. E ele vai dizer, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a luta de vocês não é contra carne e sangue. Há principados, há potestades, há forças que elas intentam contra você em todo o tempo. E nós precisamos nos preparar melhor para enfrentarmos essas circunstâncias. Circunstâncias espirituais. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus. E nós ligamos a partir da fé. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que são completamente espirituais. Você já foi fazer alguma coisa para Jesus e quando você foi fazer, você passou mal? Curso de mulheres. Nossa irmã Marcela está nos assistindo. Curso de mulheres, quando começou, estava tudo pronto para começar. A Marcela veio no meu gabinete, a gente foi orar. E ela falou assim, pastor, eu estou passando uma luta tão grande. É só a gente falar de começar um curso, começam batalhas que elas estavam esquecidas. A hora que você vai fazer alguma coisa dedicada a Deus, parece que coisas espirituais começam a acontecer. É lógico que tem as coisas físicas, tem as coisas emocionais que nos tomam e nos cercam, mas tem as coisas espirituais, e essas coisas espirituais, elas também tentam nos impedir de servir a Deus e fazer o melhor para Ele. Nós precisamos nos preparar melhor para enfrentarmos essas batalhas. E a primeira ideia que eu quero compartilhar com você, a partir desse texto, para que a gente possa enfrentar melhor essas batalhas da vida, ou essas batalhas espirituais que se apresentam na vida, é a seguinte: saiba identificar o inimigo. A primeira coisa, a gente precisa saber identificar o nosso inimigo. Porque nós temos vários inimigos, nós temos fatores emocionais, nós temos pessoas que desde a infância ouvem, olha, você não vai conseguir, você não é capaz, você é um burro, você é um ignorante, você não tem condições de nada, você não vai dar em nada na vida, e tem gente que vai assimilando essas palavras malditas, e chega uma hora que as suas emoções, elas entram em desespero, e elas não conseguem viver coisas boas, emocionais, questões emocionais. E quando elas se lembram dessas palavras e elas se contrapõem a essas palavras, elas conseguem vencer. Mas questões emocionais, palavras que foram malditas durante toda uma história, durante toda a vida. Há questões emocionais, medos que a gente tem que às vezes nos impedem de crescer na vida. São inimigos. Há questões físicas que nos impedem de fazer e realizar sonhos muitas vezes.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que há um inimigo, e esse inimigo, ele trabalha na esfera espiritual. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Quando Pedro vai escrever, está aqui, ó. Quem quiser acompanhar aqui, pela frente, eu vou ler aqui. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, olha como Pedro trabalha. O inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A quem possa devorar. O diabo quer o nosso bem ou não? Você já tentou acalmar um leão? Eu nunca nem cheguei perto de um. E nem quero. Prefiro ir lá no sítio do Marcon. Mexer ali com os carneirinhos. Porque assim, leão é um negócio imparável. O leão, ele está esperando uma oportunidade. A hora que ele está à espreita, ele está andando. A hora que ele vê uma oportunidade, ele vem e ele ataca. Ele ataca e o desejo dele é destruir. Cadê o texto aqui? Volta aqui. O desejo dele é destruir, porque ele é inimigo. Cadê? Aqui, ó, o inimigo de vocês. Ele anda ao redor, ele vai vendo possibilidades, ele vai rugindo, ele vai tentando assustar e ele vai procurando uma oportunidade para devorar. Parece alguma coisa fantasiosa, mas não é. Tem gente que sofre com isso. Você conhece gente que desde pequeno ouve vozes? Muita gente. Que a hora que apagam as luzes da casa, ouvem passos. Já vi muito disso. Eu acompanhei uma época um rapaz que ele sofria de insônia, não conseguia dormir, ele passava noites em claro seguidas. Ele às vezes sentava para conversar com você, dava um cochilo, cansava rápido, às vezes ele vinha na igreja, vinha numa célula e na célula ele encostava e ele dava uma relaxada, até dar uma cochilada. Cheio de opressão. E ele contava para a gente que à noite, na hora de dormir, ele ouvia vozes e ele escutava passos dentro da sua casa. Era um apartamento onde só morava ele, e ali nesse apartamento, aliás, morava ele e a namorada, e ali ele escutava passos e ele não conseguia dormir, e só ele ouvia. Um dia, nós fomos orar sobre isso. Eu falei, você precisa ser liberto, tem alguma coisa errada na sua vida, porque isso não é comum, isso não é normal, e isso não pode ser aceitável na vida. E nós fomos ter um tempo de oração. E nós fomos orar, e uma coisa muito interessante aconteceu, que eu nunca tinha visto isso. Nós começamos a ler um texto, falei, eu vou ler um texto antes da gente orar, e eu comecei a ler um texto com ele. E ele olhava para mim e ele falava assim, por que sua boca está mexendo, mas eu não ouço o que você está falando? Eu falei, não, eu vou começar de novo. Li de novo. Ele falou assim, de novo, eu estou vendo sua boca mexer, mas não estou ouvindo o que você está falando. E ali eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu queria que o Senhor destravasse os ouvidos dele agora para ele ouvir a tua palavra. Eu li o texto pela terceira vez, então ele ouviu o texto. E quando nós terminamos de fazer a leitura, nós começamos a orar. Quando começamos a orar, né, aquela cena às vezes chata, que a gente já deve ter visto em alguns canais de televisão aí, né, de uma manifestação, alguma coisa aparece ali, a gente ora. E, de repente, esse rapaz, quando a gente termina esse processo de oração, esse rapaz relaxa no sofá que eu tinha na minha sala. E ele relaxa. E aí eu fui buscar uma água para ele. A gente ficou ali mais ou menos uns 30, 40 minutos nesse processo de oração. E ali eu fui buscar uma água para ele. E quando eu fui dar água para ele, eu entrei na sala e ele estava dormindo. Ele estava dormindo. E eu deixei ele dormir, fui fazer outras coisas. Depois de uma hora eu voltei, ele estava dormindo, já era perto do horário do almoço. Aliás, já era no horário do almoço.
Aí eu acordei ele, perguntei se ele queria que eu levasse. Ele falou, não, pode deixar que eu vou para casa. Ele foi para a casa dele, eram umas 2 horas, ele se deitou na cama dele, ele foi acordar só às 8 da manhã do dia seguinte. Porque tem coisas na nossa vida que são espirituais. E você acha que o diabo ele quer te dar alegria e prazer somente? Ele quer acabar com a tua paz, ele quer tirar seu sono, ele quer te cansar. Ele quer destruir você com todas as armas que ele tem, porque ele não tem misericórdia, ele isola as pessoas, ele as humilha, ele as torna solitárias, ele busca oportunidades para jogar eu, você e as pessoas em si no lamaçal, inclusive de onde nós cristãos fomos tirados. Se o desejo de Deus, por um lado, é que todos sejam salvos, o desejo dele é que todos sejam destruídos. E ele não mede esforços para fazer isso. Ele vai usar todas as armas. A Bíblia nos conta sobre um endemoniado chamado Gadareno. Aliás, não que ele chamava Gadareno, mas ele vivia nesse local e esse lhe era o nome dado. As pessoas o conheciam dessa forma. E Jesus um dia vai até o lugar onde esse homem está, e esse homem ele vivia ali no meio de um cemitério, num local afastado, porque ele vivia endemoniado, e as pessoas tentaram prender ele várias vezes com grossas correntes, e ele quebrava essas correntes. Mas um dia, Jesus de Nazaré aparece. E Jesus de Nazaré tem um encontro com esse homem. E quando ele tem um encontro com esse homem, os espíritos que haviam nesse homem, eles começam a se manifestar. E Jesus então ordena para que esses espíritos, aliás, eles se denominavam legião, porque não era um, eram vários. E esses espíritos saem desse homem, e eles pedem para Jesus para que eles possam entrar nas manadas de porcos. E Jesus autoriza, eles entram nas manadas, e essa manada de porcos cai de um precipício, e o pessoal fica louco com Jesus, porque os porcos morreram, mas não conseguem se alegrar, porque aquele homem tinha sido liberto. Anos de escravidão, anos de solidão, anos de angústia, anos de desejo de morte. Porque o diabo veio, o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir, assim como tanta gente assimila. Quando o texto fala sobre o inimigo que vem para roubar, matar e destruir, não é exatamente do diabo que está falando. Mas isso cabe a ele, porque esse é o ministério dele. É matar, roubar e destruir. Fazer de você um ser que não vai para frente. Fazer de nós pessoas que não têm ânimo, de pessoas que não têm mais desejo de viver, de pessoas que não têm mais a alegria de fazer nada, de pessoas que perderam todo desejo de servir, de crescer, de fazer acontecer. E aí você se encontra num ambiente de tristeza, de angústia, porque Satanás ele abriu as covas para ressuscitar o velho homem. Porque Satanás ele está o tempo todo tentando te colocar para baixo, tentando mostrar para você e dizer para você que você não vai a lugar nenhum, tentando dizer para você que as verdades da palavra de Deus elas não servem para nada. E uma das coisas que o diabo é enganador, e a Bíblia o trata como o pai da mentira, e o pai da mentira está ativo nesse século. O pai da mentira não está escondido, ele está presente no nosso dia a dia. O pai da mentira, ele tem contado mentiras para que eu e você venhamos a acreditar e nos afastar de Deus como se nada tivesse acontecendo. O pai da mentira, ele tem espalhado mentiras terríveis e destruidoras. Sabe o que ele tem dito? E que muita gente tem acreditado? Ele tem dito assim, faça o que está, siga o teu coração. Olha que palavra bonita. Mas ela não vem de Deus, ela vem do diabo. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O nosso coração nos engana, o nosso coração nos leva a caminhos tortuosos, o nosso coração ele pode nos levar à morte. Mas isso a gente só vai saber se a gente conhecer a palavra de Deus. O inimigo das nossas almas, ele tem dito que você pode ser qualquer coisa que você quiser. Mas não diz que Deus te chamou antes da fundação do mundo para você ser um filho amado, uma filha amada, querido na presença dEle. O enganador das almas, ele tem dito, confie em teus sentimentos, não importa o que você faz.
Ele tem dito assim, ó, não importa o que você faz, Deus te ama e no final você vai para o céu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Desejo é uma coisa, mas o que a Bíblia diz é que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será, mas quem não crer já está condenado. Aí se eu chegar para você, é até bonito eu chegar para você e falar assim, ó gente, fica tranquilo, no fim das contas todos nós vamos estar no céu. Olha que maravilha. Independente do que você fez, do que você crê, um dia todos nós estaremos no céu. Pô, é bonito isso aqui. Mas se eu fizer isso, eu não estarei sendo responsável com aquilo que a Bíblia diz. Porque alguém pagou um preço, e um preço muito alto. Porque alguém morreu na cruz para me perdoar e te perdoar dos pecados. E se você não crer nele, se você não entregar a sua vida a ele, e se você não viver com ele, não tem caminho. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, como foi lido pelo pastor Eduardo no início do culto. Eu sou a verdade e eu sou a única vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando eu olho para as Escrituras, eu fico vendo algumas pessoas dizendo, não, no fim das contas todos vão estar lá. Desculpa, mas a Bíblia diz que não. Se você ficar com raiva de mim, não tem problema. Se você não gostar dessa palavra, não tem problema. Mas eu não posso te enganar, porque a Bíblia diz outra coisa. E eu fico com a Bíblia. E eu fico com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é o manual que Deus colocou na mão do ser humano para a gente entender a realidade do dia a dia. Para a gente entender como é que funciona esse negócio de vida. A Bíblia é um manual. E se você quer viver a vida eterna, não tem outro caminho senão por Jesus Cristo. E eu posso dizer uma coisa para você, viver para Jesus não é fácil. A gente tem que abdicar de muita coisa. Eu passei a minha juventude, presta atenção adolescentes e jovens nisso, eu passei a minha juventude negando e abrindo mão de coisas, de festas, de oportunidades, de condições, de prazeres. Eu abri mão a minha juventude inteira, porque eu queria servir a Cristo. Abri mão de amizades, amigos queridos, porque eles queriam viver outra coisa e eu queria viver com Cristo. Tive que abrir mão. Mas eu posso dizer para você, eu não perdi nada. Eu ganhei tudo. Porque eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho Cristo na minha família, eu tenho Cristo na minha história. E Jesus Cristo é tudo aquilo que a gente pode ter. Amém, igreja? Se você tem a Cristo, você tem tudo. É Ele, é sobre Ele, é para a honra e glória dEle. Aí o diabo está falando, não, fiquem tranquilos, sexo antes do casamento é um negócio bacana, é legal. Hoje é normal, não tem problema. Deixa eu dizer uma coisa, tem um problema. E esse problema é espiritual, esse problema é emocional, esse problema está em todos os sentidos e às vezes ele é físico. Porque a gente está vendo crianças engravidando. Aí tem gente que fala assim, não, mas não tem problema, se engravidar tem um aborto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente está nessa discussão essa semana sobre o aborto, né? Sobre uma criança de 11 anos que engravidou. É de chorar. É de chorar diante de tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos com Cristo. E nós queremos a vida de todos. E a gente não abre mão de alguns princípios, de alguns valores. Tem gente dizendo, não, traição é algo normal. Traição não é algo normal. Traição é algo que fere o coração de Deus, porque Deus, Ele preza a fidelidade. O nosso Deus é um Deus fiel. Fiel é esta palavra. Se morremos com Ele viveremos. Se nós o negarmos, Ele não nos negará, porque Ele não pode negar a quem Ele é. A fidelidade é parte dEle. Se você negar a Deus, Ele não nega quem Ele é. Ele continua sendo o mesmo. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Sobre essas batalhas e sobre essas falas que elas são enganosas, mas no fundo, elas estão tentando nos retirar da presença de Deus e nos levar para longe dEle. E não tem nada pior do que viver distante da presença de Deus. Quer um exemplo disso? Sansão.
palavra de Deus diz que Sansão era o homem mais forte, aliás, foi o homem mais forte que houve nessa terra. Sansão, ele tinha uma força, e essa força era proveniente da ação de Deus na vida dele. Ele recebeu um voto quando criança, ele foi separado, ele foi consagrado ao Senhor, ao ponto de ele não poder cortar os seus cabelos, como parte desse voto. E um dia, ele conta para a mulher que ele amava sobre esse voto. E ele vai deixar explícito que a força dele estava no cabelo. E aí alguma coisa terrível acontece. Porque em vários momentos ele mentiu para ela, e aí o exército vinha pegar ele, ele se libertava, e ele achava aquilo maravilhoso. O fato dele sozinho vencer um exército enorme. Mas, um dia, esse texto lá em Juízes, capítulo 16, verso 20, põe lá para mim. Um dia, quando ele conta a verdade para Dalila, no meio da noite ela corta o seu cabelo. E aí, Juízes capítulo 16, verso 20. Eu quero ler com vocês. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Talvez essa seja a expressão bíblica mais triste que eu conheço. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Triste foi o fim de Sansão. Triste às vezes é o nosso fim, porque a gente dá brechas para o inimigo. E quando a gente acha que as coisas vão acontecer, que Deus está aqui fazendo tudo por nós, a gente não percebe que Deus já nos deixou. Dura essa palavra, né? A gente abraça a vida, a gente abraça as causas, a gente abraça o ministério, mas de repente a gente olha para trás. A gente acha que está amparado, mas a gente não sabe que o Senhor já nos deixou. Por causa da nossa vida de pecado. Porque abrimos mão da fé, porque abrimos mão da caminhada com Cristo. Porque ouvimos o que o príncipe desse mundo está dizendo. Mas uma segunda lição que eu aprendo com esse texto é a seguinte: utilize as armas certas. Porque se a nossa luta não é contra carne ou sangue, então quais são as armas que nós devemos usar? E aí o texto vai dizer, utilizem-se, revistam-se de toda a armadura de Deus. Porque se você quiser vencer o inimigo, se você quiser vencer as ciladas do inimigo, você precisa estar preparado, você precisa lutar com as armas certas. Revista-se com a armadura de Deus. Revista-se para que você não passe vergonha, revista-se para que você esteja preparado no dia mau, revista-se para que a sua vida seja uma constante, revista-se para que o Espírito de Deus esteja presente e agindo na sua vida em todo o tempo. Revista-se, porque no dia que as coisas não acontecerem na sua vida, você vai estar claro, Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade, eu estou buscando a Tua vontade, eu estou buscando o Teu querer, e eu sei que isso está acontecendo porque é vontade Tua, ou porque as coisas não estão acontecendo por vontade Tua. Não é porque o inimigo está travando, porque tudo está nas Tuas mãos na minha vida, eu tenho consciência disso. Nós temos a armadura de Deus, capacete da salvação, a couraça, sandália, a preparação do Evangelho da Paz, nós temos o cinturão da justiça, temos ali o escudo da fé, a espada do Espírito. E isso não é alguma coisa que você veste. Eu participei muitos anos de King's Kids. Alguém aqui já participou de King's Kids? Alguém aqui? Eu achei um aqui, ó. Que maravilha. Mais alguém? Deixa eu ver. Mais alguém participou de King's Kids? Só nós dois? Rapaz, está em extinção o King's aqui, né? King's Kids é um ministério de dança, coreografia, e é para criança, adolescente, jovem. E eu participei muitos anos, e cada apresentação que a gente ia fazer fora, a gente colocava a armadura de Deus. Então a gente repetia, colocava lá, né, simbolicamente, o capacete, a couraça, o cinto, colocava tudo. Uma forma simbólica de falar assim, ó, nós estamos preparados para fazer o que nós viemos fazer. E
Uma vez nós fomos fazer uma apresentação na cidade de Guarapuava. E essa apresentação ia ser feita, era um ginásio. Era um ginásio que ele tinha... era uma festa que tinha lá semanalmente nesse ginásio, e o pessoal, boa parte da cidade ia estar nesse ginásio, e a gente ia lá pregar o evangelho, ia fazer uma apresentação. E a gente entrou num ônibus. Só que assim, a hora que a gente desceu naquele ginásio, irmãos do céu, deu medo. Era um ginásio escuro, com todo tipo de gente, mas assim, para um ambiente, para crianças, aquele ambiente não era o ambiente mais agradável do mundo. E ali, quando a gente estava para descer do ônibus, o nosso líder falou assim, todo mundo espera aqui que a gente vai ter que fazer uma oração. E aí Deus começou a mostrar para um que tinha alguma coisa errada, Deus começou, na oração, a gente orando, e um falava assim, nossa, a gente tem que orar mais, tem alguma coisa errada, Deus está querendo mostrar alguma coisa, e a gente ficou ali uma meia hora orando naquele ônibus antes de sair. Passamos por lutas espirituais terríveis. Mas antes de sair do ônibus, nós colocamos a armadura de Deus. Simbolicamente, obviamente. E descemos para fazer a apresentação. E quando terminou a apresentação, ali, num local que não tinha nada a ver com a pregação do Evangelho, com pessoas que estavam ali bebendo e bebendo e bebendo, e de repente nós crianças terminamos de encenar, e nós começamos a dar testemunhos, crianças começaram ali a dar testemunhos sobre o que Deus fez, sobre quem Deus era na vida deles, e ali, por uma ação divina, poderosa, algumas pessoas entregaram a vida a Cristo. Pessoas que foram apenas num baile dançar. De repente viram crianças sendo usadas por Deus e entregaram a vida a Cristo. Mas havia uma batalha espiritual. Às vezes você entra num ambiente, você tem uma sensação de que aquele ambiente é pesado e você precisa então das armas certas para vencer. Se coloque em oração. A maior arma que a gente tem é a oração, é a palavra de Deus. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, ali depois dos 40 dias de jejum, todas as tentações colocadas diante dele foram respondidas com a palavra de Deus. Transforma essa pedra em pão e mata a sua fome. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque é isso que nos alimenta. Jesus, em determinado momento, os discípulos, ele está com seus discípulos, e os discípulos vão tentar expulsar um demônio de uma criança, de um menino, um pré-adolescente, adolescente. E ali, os discípulos tentam expulsar e não conseguem. Então os discípulos se voltam para Jesus e eles falam assim, olha Jesus, por que motivo não pudemos nós expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu, por causa da pequena fé de vocês, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passaria. Nada vos será impossível com essa fé. E aí ele vai dizer uma coisa a mais. Ele vai dizer, mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Tem coisas que não saem sem oração e sem jejum. E a pergunta que eu faço para você é, qual foi a última vez que você gastou um bom tempo de oração se fortalecendo na presença de Deus e não pedindo coisas? Qual foi a última vez que você gastou tempo em oração se fortalecendo diante de Deus? Qual foi a última vez que você fez um jejum para que a sua vida fosse fortalecida pelo Senhor? Porque jejum não é um pedido de troca. Eu vou fazer um jejum para que Deus responda a minha oração. Não, eu vou fazer um jejum para que a minha fé seja fortalecida diante da dificuldade. Para que haja força, que haja poder, que haja intimidade entre eu e Deus nos meus pedidos de oração, para que eu possa entender a resposta e ouvir o que Deus tem a me dizer. Não é uma questão de força, não. Se eu fizer um jejum, a minha oração vai ser fortalecida. Não, é se eu fizer um jejum, a minha fé é fortalecida. E ninguém e nada é impossível para quem tem fé. É sobre isso que Jesus está dizendo.
Porque assim, ó, presta atenção. Tem coisas que a gente não tira pela força. Então assim, ó, tem coisas que não saem com briga ou demonstração de raiva. Não adianta você gritar. Aí você está lá gritando com o teu filho. Faz 20 anos que você grita com ele, as coisas não resolvem. Então, se faz 20 anos que você grita com ele, as coisas não resolvem, então vamos mudar o método. Quem sabe oração e jejum? Você já discutiu, você já brigou, você já esperneou, já chamou o síndico, já chamou a polícia, já chamou o sogro, já chamou a sogra, já levou na reunião dos 70 ungidos lá. E aí a pergunta é, quando que você vai tomar uma decisão e você vai começar a jejuar e orar e tirar essas coisas da sua vida? Vocês entendem? É sobre isso. 14 anos eu tinha, quando nós estávamos numa reunião de oração. E nós estávamos ali e havia... A gente estava todo mundo ali, tinha uns 30 adolescentes e nenhum estava com o clima da reunião de oração. Estava uma angústia. Sabe quando a gente está num lugar que a gente não quer estar? Tem gente falando assim, agora eu não queria estar aqui. Não, aí é pecado. Mas sabe quando a gente está num lugar que a gente não quer estar? A gente está numa reunião de oração, 30 adolescentes e ninguém queria estar lá. Um clima pesado, todo mundo já falando o que a gente ia fazer depois. E aí um menino falou assim, eu estava orando aqui, gente, eu fechei os olhos para orar e eu vi uma brigaiada na minha frente. E a gente olhou e falou, do que você está falando? Ele falou assim, tinha anjo, tinha demônio, tinha uma briga ali e estava uma coisa assim pesada. E aí alguém falou assim, não é que eu estou sentindo que o clima está pesado mesmo? Adolescente de 13, 14 e 15 anos. Aí o outro falou assim, é verdade, eu acho que a gente tinha que orar por isso. Aí a dona da casa falou assim, nossa, você sabe que eu estou o dia inteiro com uma indisposição para receber vocês? Olha lá. Gente, você não acredita. Aliás, acredita, por favor, porque eu não ia mentir aqui. Esses adolescentes, eles deram as mãos e nós começamos a orar. E a gente começou a orar, pedindo para que Deus mudasse a disposição do nosso coração. Um dos adolescentes, na hora que a gente estava orando, ele pegou o violão, começou a cantar uma música, daqui a pouco estava todo mundo cantando. Daqui a pouco tinha gente chorando. Daqui a pouco o Espírito Santo estava visitando um, estava se manifestando em outro. Daqui a pouco o outro estava sendo tocado. Daqui a pouco, no final da reunião, tinha gente abraçando, gente pedindo perdão, gente coisa que só Deus pode fazer. É coisa que só Deus pode fazer. Às vezes a gente não vê, mas há uma esfera, há uma atmosfera, há um acontecimento que às vezes Deus mostra para o menino. Fala assim, ó, tem uma luta espiritual, você está vivendo um momento ruim na sua casa, às vezes tem uma luta espiritual e você não está vendo, e você precisa orar para que essa luta tenha um fim. Às vezes é uma condição no seu trabalho, às vezes é uma condição nos seus relacionamentos, há uma luta que não tem fim e você precisa se consagrar, você precisa jejuar, você precisa orar para que Deus venha agir na sua vida e para que o diabo, ele seja de uma vez por todos mandado embora, para que ele seja extirpado da sua vida. Nós precisamos da ação de Deus, amém, igreja? Amém, igreja? Nós precisamos de consagração. A casa está uma brigaiada, a casa está uma confusão, nada acontece de bom. Comece a orar, comece a colocar o seu joelho em terra, dizendo, Deus, eu quero que o Senhor reine nessa casa, eu quero repreender o devorador, eu quero repreender aquele que veio para matar, roubar e destruir, eu quero repreender aquele que anda como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar, e eu quero que o teu Espírito reine aqui, trazendo paz, alegria e vida plena em nome de Jesus. Porque tem coisas que não saem. Apenas com declarações simples. Tem gente que fala assim, volta para a tua casa e declara. Vai lá, declara, não vai acontecer nada. Mas volta para a tua casa, ore, jejue, busque ao Senhor, se consagre, que as coisas vão acontecer. Amém, igreja? Você está comigo aí? Tem gente aí? Amém, igreja? Oh, agora gostei. Parecia assembleia agora, hein? E a última lição que eu quero compartilhar com vocês, conheça a sua condição e seus aliados.
Porque assim, ó, se eu quero entrar numa batalha, eu preciso saber quem está comigo. Hoje eu estou cheio de história da adolescência, mas essa é boa demais. Eu tinha 15 anos. Nós tínhamos saído de um culto, estávamos indo numa sorveteria. Nós pegamos uma avenida, a avenida que ia ali para o MAC, que ia eu não sei o nome daquela avenida que vai ali do terminal rodoviário para o MAC. Ipiranga. Pegamos ali a avenida Ipiranga, estávamos a pé ali. A gente estava num grupo de uns 6, 7 adolescentes. E, de repente, chegou um grupo. Mais velho que a gente, deviam ter 16, 17 anos, aquela turma. E aí eles chegaram e um falou assim, foram eles que estavam provocando você? E o outro falou assim, foram eles mesmo. Aí eu falei assim, e eu que sou péssimo, sempre fui péssimo para brigar. Nunca fui, eu entrava em briga para apanhar, sabe? Aí eu olhei para eles, eu olhei assim, a gente estava em 5, 6, não, a gente estava em 6, 7 pessoas lá, e eles estavam uns 10. E eu olhei para eles e falei assim, não foi a gente não. Aí o rapaz falou assim, foram eles mesmos, eles estavam me provocando lá. Eu falei, não, gente, a gente acabou de sair da igreja, olha a minha Bíblia aqui. Aí eu falei assim, não, foram eles mesmos. Eles começaram a cercar a gente. E aí eu fiquei olhando, eu falei, gente, vai apanhar bonito hoje. Porque assim, eu não sei brigar, meus amigos não sabem brigar. A gente não é de briga. E pelo jeito eles sabem. A gente tem tudo para perder aqui. E ali eu já diminuí. Eu falei, Deus tem misericórdia, pelo amor de Deus, tira esses caras daqui. Deus, põe um anjo aqui no nosso lado. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa que a gente vai apanhar hoje. E eu falei assim, a gente acabou de ir na igreja, só vai tomar um sorvete, né? Só vai tomar um sorvete. E aí, a gente estava nessa angústia, de repente um rapazinho sai do meio do bolo e fala assim, para um amigo nosso, fulano, você que está aí? Ele falou, eu mesmo. Ele falou, não, gente, não foi esse pessoal não, vamos embora. Eu falei, não foi esse pessoal não foi mesmo. Vai embora, né? Porque assim, se tivesse uns caras grandes do meu lado, talvez eu até falava assim, não, foi a gente mesmo. Né? Foi a gente mesmo, agora vocês vão embora, foi a gente mesmo. Mas assim, eu calculei ali, a gente apanhar e apanhar feio. Não dava, o cálculo não batia. Eu estou falando isso porque, assim, às vezes para entrar na briga, a gente precisa calcular e ver quem está do nosso lado. Porque se a gente não tiver um pessoal preparado, a gente vai apanhar e vai apanhar feio. Quando você vai construir uma casa, você precisa fazer o cálculo, e a Bíblia fala sobre isso. Quando você vai construir a sua casa, você vai construir um prédio, você precisa primeiro fazer o cálculo. A Bíblia fala sobre isso. Para que você não pare no meio, e a Bíblia diz assim, justamente para que você não pare no meio da obra e não passe vergonha. Porque não tem dinheiro para terminar. Aí eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos saber quem está ao nosso lado, quem vai entrar conosco nessa batalha. Nós precisamos saber quem está conosco. E é interessante porque o capítulo 6, verso de número 10, olha o que diz. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, porque a sua força não vem de você. A batalha você não vai lutar com as suas armas, mas a batalha que você vai entrar, você vai lutar com a força de Deus e Ele vai entrar com você. Jesus não morreu numa cruz do Calvário para que eu ficasse ali lutando com as minhas forças. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse me revestir com a força de Deus, para que eu pudesse entrar nas batalhas, porque nessa batalha eu quero lembrar você que nós não iremos vencer ou que nós venceríamos no passado. Nessa batalha nós somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Louvado seja Deus. Nessa batalha nós já saímos vencedores. Olha que coisa maravilhosa, a gente entrou numa batalha que a gente já saiu vencedor. A Bíblia diz que os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Você já está fazendo parte de uma batalha que você já venceu. Você já venceu porque Jesus está com você. Há um tempo atrás, uma moça entrou no meu gabinete. O marido pediu para eu conversar com ela, entrou no meu gabinete, ela começou a olhar fixo para mim, e o seu olhar fixou em mim, e eu falei assim, está tudo bem? Ela falou assim, eu te odeio. Eu falei, mas você nem me conhece. Ela falou assim, eu conheço você, eu sei quem você é.
Eu falei para ela, então você sabe que eu sou um servo do Deus vivo e eu repreendo você em nome de Jesus. A hora que eu falei isso, ela baixou a cabeça. E no que ela baixou a cabeça, eu falei assim, você sabe o que está acontecendo? Ela falou, não, não sei. Vocês entendem? Eu não estou lutando na minha força, eu luto em nome do Senhor. E o Senhor está comigo. Você luta em nome do Senhor e o Senhor está contigo. Saiba quem está do seu lado. Eu quero terminar lendo o texto que está em Romanos capítulo 8, verso 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, louvado seja Deus. Deus, Ele nos lembra disso hoje, que nós estamos numa batalha. Há batalhas espirituais, tem gente que vai chegar para você, e tem gente que vai chegar na sua vida, parecendo gente excelente, parecendo gente de Deus, e não tem nada de Deus. O apóstolo Paulo pregando a palavra, em determinado momento uma mulher o seguia, dizendo, ouçam o que esse homem diz. De repente ele para a caminhada e diz, eu te repreendo em nome de Jesus, e um espírito maligno sai daquela mulher. A gente nunca sabe quem está do nosso lado, a gente nunca sabe quem está falando bem. Mas através da oração, Deus vai colocando gente, Deus vai tirando gente, Deus vai dando discernimento para que a gente possa servi-lo e fazer aquilo que nós precisamos fazer em seu nome. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos fortaleça na força do seu poder, para que a gente tenha as armas certas para lutar as lutas que ainda temos que enfrentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Feche os seus olhos, você não está sozinho nessa batalha. Você precisa saber quem que está com você. Revista-se hoje de toda a armadura de Deus, e a armadura de Deus não é algo que a gente coloca simbolicamente, somente, é algo que a gente coloca, é algo que a gente traz para a nossa vida, a verdade, a justiça, a pregação do Evangelho, a convicção da salvação. A fé que nos protege dos dardos inflamados do maligno. A espada do Espírito que é a palavra de Deus. E essa espada vai te ajudar a reagir contra as tentativas do inimigo. Eu quero lembrar você que você vive uma batalha espiritual. E talvez você nem faça ideia. E hoje você está pensando nisso. Será que isso que eu estou vivendo é uma batalha espiritual? Será que isso que eu estou passando é uma realidade espiritual? É uma luta espiritual? Porque se for, eu quero me armar com as armas corretas. Eu quero me preparar da forma certa. Eu quero orar mais, eu quero ler mais a palavra do Senhor, porque eu quero estar certo daquilo que eu estou fazendo. E as coisas que a Bíblia vai dizer para eu não fazer, eu não quero fazer mais. E as coisas que a Bíblia vai me direcionar a fazer, eu quero trazer para o meu dia a dia. Porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da presença de Deus. Eu quero viver como um vencedor. Eu quero orar agora especificamente, só nesse momento. Eu quero orar por pessoas, ou que sofreram, ou que sofrem, ouvindo vozes, vendo coisas, sentindo. Eu não vou pedir para você ficar em pé, não. Mas eu quero orar por você hoje. Eu quero que em algum momento você me procure, para que a gente possa conversar e orar sobre isso. Porque assim está na hora dessas coisas acabarem na sua vida. Se você tem se sentido oprimido pelo diabo, está na hora de se render a Cristo, e essas coisas precisam ter um fim na sua vida. Está na hora de desfazer aquilo que destrói a sua vida, para que você viva um momento novo. Está na hora de entregar tudo ao Senhor. E se você hoje precisa, onde você está, ore, busque ao Senhor. Diga, Deus, me livra. Eu não quero mais ouvir nada que não seja a voz do Senhor.
Eu não quero ver mais nada que não seja a manifestação dos anjos do Senhor na minha vida, ou que não sejam visões que venham do alto sobre mim. Eu não quero mais escutar barulhos, ó Deus, que tragam medo, mas eu quero escutar as doces palavras do Senhor que me encorajam e me tragam paz, que me façam viver e dormir o sono do justo. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar em pé, nós vamos orar. E você coloque a sua luta espiritual agora na presença do Senhor, a sua batalha, a batalha que você está vivendo hoje no âmbito espiritual, você coloca diante de Deus, seja ela na escola, seja ela no trabalho, seja ela na faculdade, seja ela onde for. Eu quero dizer para você, Deus tem verdades para você, Deus tem salvação, o diabo quer te enganar e você não pode mais ouvir ele. Se proteja com o escudo da fé, dizendo: a minha fé está em Cristo Jesus. E nada vai me abalar. As mentiras contadas não vão me destruir. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite rogando pelo sangue do Cordeiro que recaia sobre a tua igreja. Nós estamos rogando, ó Pai, pela sua salvação. Nós estamos rogando pela sua libertação. Porque Cristo nos libertou para que de fato nós sejamos livres. E nós não queremos nos colocar debaixo do jugo da escravidão. Pai, eu quero rogar para que haja libertação aqui, para que haja vida nova. Pessoas, ó Deus, que estão vivendo um estado de opressão maligna, que elas sejam libertas em nome de Jesus. Dá ordem aos seus anjos, ó Pai, para que eles venham libertar essas pessoas. Em nome de Jesus, dá ordem para que elas tenham vitória nas suas batalhas espirituais. Senhor, começa um processo de libertação na vida dessa igreja. E através dessa igreja, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas, ó Deus, te vejam, tenham um contato lindo e íntimo contigo, uma relação plena, quebra as barreiras, cala a voz do inimigo, Pai, porque nós queremos ouvir a tua doce e maravilhosa voz. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Vai quebrando hoje palavras malditas em nome de Jesus. Pessoas que ouviram palavras destruidoras durante boa parte da sua caminhada. Pessoas que não deram certo, têm a sensação de que não deram certo e sempre ouviram que realmente não iam dar certo. E acolheram essas palavras no coração e na mente. Nós quebramos isso agora em nome de Jesus. Nós quebramos isso pelo poder do teu Espírito Santo e na força que há no nome de Jesus. Faz tudo novo. Porque as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo na vida daquele que está em Cristo. Ó Pai, nos abençoa, nos fala, nos toca, nos cerca, nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém, igreja.